Olá, amigo internauta, seja bem-vindo. Mais um Vai e Vem entrando na área. Ano novo, novas contratações para o seu clube, novos reforços. E por isso, ao meu lado, Bernardo Cruz, ele que é editor do Lance.net, também do Diário Lance, para comentar um pouquinho conosco essas transferências, começando no clima do verão pela mais quente, Dario Conca. Sai do Fluminense, fica no Fluminense, vai para o Flamengo, vai para o Corinthians, vai para o São Paulo, vai para onde, Bernardo? Olá, Roberto. Olá, amigo internauta. Essa é a pergunta, vai pra onde, né? Nem ele deve saber pra onde é que ele vai, né? A verdade é que é uma situação muito delicada, né? O Conca, por ele, acho que gostaria de permanecer no Fluminense pela identificação que ele tem pelo clube, pela estabilidade que ele tem aqui no Rio de Janeiro, né? Mas a gente sabe que pela parceria, longa parceria que o Fluminense tinha com a Unimed, isso não é bem simples. Isso porque a Unimed detém aí boa parte dos direitos do Conca, o Fluminense também detém, né? Mas é aquela tal história, o Fluminense quer manter o seu principal jogador e ídolo para essa temporada, e a Unimed, que encerrou a parceria com o Fluminense, ele quer reaver um pouco dos seus investimentos, até porque, apesar do fim da parceria, o Fluminense, juntamente com a Unimed vai ter que bancar ainda os vencimentos de contratos em vigor, e o Conca é um deles. Então vai ter essa queda de braço aí durante, provavelmente, aí, esse período de mercado e até durante o ano aí, caso a Unimed venha a atrasar os seus vencimentos, é um pouco difícil. Eu acho que o grande vilão, vamos dizer assim, dos interessados no Conca é justamente o Fluminense, que vai fazer de tudo para não perder um dos seus principais jogadores. É uma situação muito delicada, porque a Unimed paga ainda grande parte do salário do Conca, né, e direitos de imagem, enfim, grande parte do que o Conca tem a receber durante os meses, né, e não quer deixar barata essa situação, né, vai dar literalmente pano para manga toda essa história de Fluminense, Unimed, Celso Barros, Peter Simpson, ainda vai render muito. Agora, o Corinthians, esse aí, as cifras já são um pouco maiores, né? Porque tem a tentativa, né, de permanência ou extensão do contrato do Guerreiro, que tem contrato até o meio do ano agora de 2015, e o Dudu está cada vez mais perto. A galera até cancelou a apresentação de jogadores nessa terça-feira para poder se dedicar à contratação desse jogador, ou seja, é prioridade. Pois é, e até o próprio jogador declarou que a sua vontade é jogar no Corinthians, então isso vai valer muito, né? E até por conta disso, São Paulo, que era um concorrente do Corinthians na disputa pelo jogador 1-2, né? Porque o Dudu já foi falado em diversos clubes desde 2014, mas ao que tudo indica, parece que agora o destino e o final feliz vai ser com o Corinthians, né? No caso do Guerreiro, é uma situação que já se arrasta desde o ano passado, a gente sempre vira e mexe, fala aqui na Lance TV sobre se ele fica ou não fica. Sinceramente, é muito difícil falar, né? Eu acho que em um certo momento, evidentemente, vai haver um desfecho positivo ou não. Ele ainda tem contrato com o Corinthians, né? Mas é claro que a partir do momento que não há uma renovação, ele fica completamente exposto. E aí pode sair a qualquer momento da equipe paulista. Então a gente tem que aguardar aí para ver que posição o jogador e o clube vão tomar e quem vai ter que ceder nessa negociação. E mais importante do que isso, né, agora os elencos todos se reapresentando para a próxima temporada, essa de 2015. Vamos ouvir também o Guerreiro, né? A gente quer saber qual a posição do Guerreiro em relação a isso. É bom para a torcida e para nós da imprensa também sabermos o que vai acontecer nessa história. Do outro lado, o Palmeiras pode ter aí o anúncio a qualquer momento da assinatura, ou seja, a contratação em definitivo do Rafael Marques, um bom jogador ali, né, que se mostrou, chegou com pouca moral no Botafogo, quase saiu por não marcar gols durante muito tempo, mas se mostrou valoroso depois. O Oswaldo de Oliveira gosta muito desse cara, né? Pois é, e ele foi pro Botafogo a pedido do Oswaldo, né? E o Oswaldo bancou o jogador mesmo numa fase ruim. E aí no ano seguinte aí ele começou numa nova função a fazer gols, né, a cair no gosto da torcida, enfim, foi importante naquela campanha que levou o Botafogo à disputa da Libertadores do ano passado. O jogador chegar num clube com uma moral com o treinador e ter ali o gosto do treinador é muito importante. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Não vou dizer que seria um grande reforço para o Palmeiras, mas em se tratando de um jogador que já trabalhou com o Oswaldo e deu certo, eu acho que o cenário é bastante positivo e caso concretizada a negociação e a vinda do Rafael Marques, acho que seria um bom reforço aí para o Palmeiras. E dentro dessas novas filosofias que os clubes estão seguindo aí, é uma prova disso, né, Bernardo? Porque o jogador não é aquela contratação de impacto, mas são contratações assim que formam um bom elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, enfim, para não passar dificuldades novamente, né? Agora, quem está querendo de verdade montar um elenco barato, mas um pouquinho mais valioso também é o Santos, né? Perdeu o Leandro Damião, que foi emprestado para o Cruzeiro, mas está querendo trazer o Ricardo Oliveira, está sem clube,
tem a possibilidade de voltar a jogar no Santos, pediu por volta de R$ 180 mil, mas o Santos está querendo baixar isso aí um pouquinho, né? Pois é, o Ricardo Oliveira, que já teve uma boa passagem, não só pelo Santos, mas por outros clubes, né, do futebol brasileiro, o próprio São Paulo, inclusive, né, a questão toda é a gente não sabe como é que está o Ricardo Oliveira, né, se for aquele Ricardo Oliveira que todo mundo se habituou a ver e fazedor de gols, acho que seria uma boa para o Santos, né, se ele mantivesse essa regularidade. A questão toda, a idade dele já pesa um pouco, né? E esse fato dele já estar sem clube e a gente não ter acompanhado como está a evolução dele, pode ser que demande um pouco de tempo para ele se readequar no Santos, e isso aí o torcedor e o próprio clube querem resultados para ontem, né? Então, de repente é prudente que o Santos quer pagar ele, e o jogador também, num patamar, ele não pediu muito, né? Poderia pedir, ele que já tem esse currículo todo, pedir um valor até mais acima. Acho que ele pediu um valor que não está baixo, mas também não está fora da realidade. Acho que se as duas partes sentarem, conseguem chegar a um acordo. É um valor honesto aí, né, pelo Ricardo Oliveira, no caso, nessa pedida dele. Agora, quem também interessa ao Clube da Vila é o Gordinho Walter, né? Ele que já trabalhou com o Anderson Moreira no Goiás, pode estar de saída do Fluminense, né? A situação dele com o Porto e o Fluminense também é muito complicada, pode ser uma surpresa na Vila. Pois é, aí o Walter já é uma negociação que depende não apenas do Santos, né? Tem o Porto e tem o próprio Fluminense, com quem o jogador ainda tem um contrato, né? Mesmo que de empréstimo, mas o Walter ainda tem aí um vínculo com o Fluminense. E o Santos também não está aí, vamos dizer assim, gozando de muito saúde financeira, vamos dizer assim. Então, não é uma negociação fácil, né? A do Ricardo Oliveira, de repente, é um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu acho que se chegasse, o Walter não terminou muito bem a temporada pelo Fluminense, mas todo mundo sabe da qualidade do jogador, e com o Anderson Moreira no Goiás ele realmente rendeu muito bem, foi uma grande temporada dele. Então esse casamento, assim como eu falei do Rafael Marques com o Oswaldo de Oliveira, pode dar certo no Santos. Vamos ver aí como é que o Peixe consegue lidar com essa situação e ver se esse interesse passa a um final feliz. E quem também sofre com essa situação financeira é o volante Arouca, ele que vai se reunir ainda essa semana com o representante do Santos e o seu representante, porque o Santos deve 3 meses de salário ao jogador e também 4 meses de direitos de imagem. Não é uma situação muito fácil, o jogador quer ficar, mas tem que ter um projeto aí para acertar essa situação também, né, Bernardo? Pois é, porque o Arouca é um jogador, até mesmo pela sua regularidade, que desperta interesse em qualquer equipe aí do cenário nacional, e evidentemente, vira e mexe, o nome dele acaba sendo apontado em algum outro clube, né? O Arouca, que tem uma identificação com o Santos, ele que era do Fluminense, foi para o São Paulo, mas no São Paulo não rendeu muito bem, mas chegou no Santos, se reencontrou e aí fez uma carreira aí vitoriosa. É claro que por isso o jogador quer ficar, mas aí é claro também que tem acerto. Não dá para o jogador ficar só de graça, né? Sim. Tem conta para pagar, né? Então acho que depende tudo de um entendimento entre o clube e o jogador. Acho que se o Santos conseguir equacionar essa situação, o jogador vai ficar. A partir do momento que de repente o Santos não tiver como arcar com isso, vai tentar, pelo menos de uma forma, conseguir dinheiro, né, com a saída do Arouca. Isso é muito importante também para a saúde financeira dos clubes. Bernardo, quero agradecer novamente sua participação e a sua também aí de casa. Lembrando que o Vai e Vem ainda volta com muito mais novidades, e no Lance Net, no Diário Lance, você acompanha a todo momento toda essa movimentação do mercado. Até uma próxima, valeu!